Como vocês sabem, mais uma adaptação do Quarteto Fantástico para os cinemas está entre nós. É um filme que vem com a novidade de, dessa vez, ser integrado ao universo estendido da Marvel e vem também com a esperança de finalmente fazer jus à superfamília mais famosa dos quadrinhos. Eu digo isso porque há um consenso de que a história do quarteto no cinema até hoje não foi das mais felizes. Em maior ou menor grau, todas as tentativas de levar a equipe para o cinema deixaram a desejar, com resultados ora medíocres, ora terríveis. O que nem todo mundo sabe é que essas tentativas já vêm rolando há muito mais tempo do que se imagina. E não, elas não começaram com a versão de 2005 produzida pela Fox e dirigida pelo Tim Story. Na verdade, a primeira adaptação do Quarteto Fantástico para o cinema saiu em 1994 e foi produzida pelo Roger Corman. Quer dizer, não saiu, porque, na verdade, se trata de um filme de baixíssimo orçamento, feito às pressas, que nunca chegou sequer a ser lançado comercialmente porque a Marvel fez questão de que ele nunca visse a luz do dia, e que, hoje, só pode ser encontrado facilmente na internet graças a cópias vazadas que vieram à tona anos depois. Peraí, mas que maluquice é essa? Tu tá me falando que existe um filme proibido do Quarteto Fantástico que a Marvel tentou esconder de mim? Sim, é isso mesmo. E a história por trás desse filme é simplesmente inacreditável. Eu sempre fui muito fascinado pelos bastidores dessa versão de 94 do Quarteto. Sempre foi uma história que me interessou muito. Inclusive, justiça seja feita, a história da produção do Quarteto Fantástico de 94 é muito mais legal e interessante do que o filme em si, que... Bom, a gente já vai chegar nele. Então, hoje, antes de a gente falar do novo Quarteto Fantástico, que estreou agora, a gente vai relembrar a saga maluca da produção do Quarteto Fantástico produzido pelo Roger Corman. A propósito, se vocês quiserem realmente saber todos os detalhes da produção desse filme aqui, eu deixo aqui a dica de um documentário muito bacana chamado Doomed, a história jamais contada sobre o Quarteto Fantástico de Roger Corman. Ele está disponível de graça aqui no YouTube e reúne entrevistas com várias pessoas envolvidas naquele filme, desde elenco, gente da produção, até o cara do marketing. É um documentário super completo que esmiuça a fundo essa lenda urbana que é o Quarteto Fantástico de 94. Vejam que é bem legal. Antes de entrar no filme de 94, uma breve curiosidade que eu aposto que vai pegar a maioria de surpresa. Sabem quando foi a primeira aparição live action de um personagem do Quarteto Fantástico? Não só não foi no filme de 2005, como também não foi sequer no filme de 94. A primeira vez que a gente viu um integrante do quarteto em carne e osso foi num filme brasileiro. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Tô me referindo a Hitler Terceiro Mundo, um filme de 1968 criado dentro do contexto do cinema marginal e dirigido pelo paulistano José Agripino de Paula. Eu vou até deixar o link pro filme completo aqui nos cards. No filme, que não custa lembrar, foi feito no ano do AI-5, um Hitler ascende no Brasil, pessoas são presas e torturadas e, no meio de todo esse caos e delírio que transbordam a partir disso, a gente acompanha também o Jô Soares samurai e, pasmem, o Coisa do Quarteto Fantástico. Até que chega um ponto em que ele enlouquece, vai pro alto de um prédio se jogar e os militares aparecem pra pegar ele e levar embora num camburão. Em outras palavras, a primeira aparição de um membro do Quarteto Fantástico no cinema é brasileira. Essa curiosidade você não encontra em qualquer canal por aí não. Tá, passado esse momento, vamos pro Quarteto Fantástico de 1994. Que diabo de filme nunca lançado é esse? Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu não pretendo só dar a minha opinião sobre o filme, como costuma ser o foco dos meus vídeos. Eu vou fazer isso também, mas vai ser mais pra frente. Antes, eu quero contar uma historinha pra vocês. Ao longo dos anos, se convencionou dizer que o motivo para o Quarteto de 94 nunca ter sido lançado é porque ele era tão ruim que não dava para lançar. Ele foi feito, quando terminaram, eles falaram, puxa, tá ruim demais, e aí decidiram cancelar a estreia e esconder o filme. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: em 1986, o produtor alemão Bert Eichinger, responsável pela Constantin Film, comprou os direitos de adaptação do Quarteto Fantástico por um valor considerado irrisório dado o tamanho da marca. Ele pagou $250 mil pelos direitos do quarteto. A título de comparação, no ano anterior, o Menahem Golan e o Yoram Globus tinham pago 5 milhões pelos direitos do Superman. Só pra vocês terem uma noção do quão ridículo
ridículo foi o valor da compra do quarteto. Pois bem, o tipo de contrato que o Weitinger assinou é conhecido como option, ou opção, que é um tipo de contrato que estipula que, se você pagou pelos direitos de uma adaptação, você tem uma quantidade de tempo fechada para poder usar esses direitos. Até hoje isso acontece na própria Marvel. Se a Sony, por exemplo, não fizer um filme novo do Homem-Aranha em X anos, os direitos do Homem-Aranha voltam para Marvel. O contrato que o Weitinger assinou, em 86, determinava que ele tinha até 31 de dezembro de 92 para iniciar a produção de um filme do Quarteto Fantástico. Com isso, o Weitinger começou a abordar vários estúdios para tentar financiar um projeto do quarteto, mas ele não conseguiu nada. Ele bateu na porta da Warner, da Columbia e até da própria Fox, mas nada rolava. Enquanto isso, o tempo estava andando e a data para expirar os direitos estava chegando. Só que aí, o Weitinger se deu conta de um pequeno detalhe que acabou sendo a grande malandragem dele. No contrato que ele assinou, dizia que ele tinha até 31 de dezembro de 92 para começar a produzir um filme do quarteto, mas não dizia que ele precisava terminar um filme do quarteto. Assim, ele teve a sacada de iniciar a produção de um filme do quarteto de qualquer jeito, só para poder mostrar para Marvel que ele estava com o projeto andando e, com isso, renovar o contrato dos direitos sobre os personagens. Daí vem a pergunta: quem poderia ajudar o Weitinger a começar logo uma produção? E aí ele resolve bater na porta do rei. Qual deles? Roger Corman, também conhecido como o rei dos filmes B. Esse cara era muito fera. Ele teve mais de 500 filmes no currículo e ajudou a projetar um monte de diretor. Coppola, Scorsese, James Cameron, Ron Howard, Jonathan Demme, Joe Dante, Peter Bogdanovich. Ajudou a lançar um monte de ator também: Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper, Pam Grier, William Shatner, Diane Ladd, Bruce Dern, uma galera. A partir daí, o Roger Corman topa produzir um filme do quarteto usufruindo de um orçamento exorbitante de $1 milhão. Pois é. Além disso, ele também topa distribuir o filme através da empresa dele, a New Horizons. Eles chamaram Stephen Rabiner para escrever um roteiro, contrataram um diretor de videoclipe chamado Oley Sasson para dirigir, e, para integrar o elenco principal, eles chamaram o Alex Hyde White para fazer o Reed Richards, a Rebecca Stabb para fazer a Sue, o Jay Underwood para fazer o Johnny, o Michael Bailey Smith para fazer o Ben Grimm e o Joseph Coop para fazer o Doutor Destino. No que consta, as gravações do filme aconteceram em cerca de 20 e poucos dias. Foi a toque de caixa mesmo. Inclusive, reutilizando espaços e cenários de um outro filme que o Roger Corman tinha produzido há pouquíssimo tempo, que foi Carnossauro, de 93. Todas as pessoas que entraram para a equipe achavam que estavam fazendo um filme na moral. Mesmo que eles percebessem que o nível da produção era bem capenga, eles achavam que era um filme que, no mínimo, seria lançado e que ajudaria a alavancar as carreiras deles em Hollywood. O que eles não imaginavam é que, na verdade, o projeto do qual eles estavam participando nunca teve a intenção de ser concluído de fato. Eles não sabiam, mas o filme em que eles estavam trabalhando e se entregando de corpo e alma para fazer não passava de uma manobra do Bernd Eichinger para não perder os direitos do quarteto. Aqui as histórias se dividem. O Roger Corman defendia que, sim, ele realmente queria terminar o filme e lançar ele nos cinemas. Só que, analisando todas as peças do quadro geral, não me parece que essa era a intenção do Eichinger, não. Parece que a vontade dele era só reunir uma galera para iniciar uma produção, renovar os direitos do quarteto por mais sei lá quantos anos e engavetar e esquecer o filme logo depois. Além disso, fato é que, durante a produção do Quarteto de 94, o próprio Roger Corman meio que largou o filme de mão. Ele parou de injetar dinheiro no projeto e foi fazer outras coisas. Com isso, todas as pessoas envolvidas na produção do Quarteto se sentiram abandonadas pelos produtores. Uma sensação que ganhou ainda mais força quando o cara de pau do Stan Lee, que tinha visitado o set de filmagem algumas vezes e chegou até a dizer pro Michael Bailey Smith que ele era o que ele sempre pensou como Ben Grimm da vida real, de repente apareceu numa convenção de quadrinhos dizendo que é verdade, né? Tem um filme aí do Quarteto Fantástico que tá sendo produzido em algum lugar. Eu não sei, eu não tô esperando muita coisa desse filme não. E digo mais, esse filme do quarteto aí é a última vez que nós, da Marvel, não teremos controle sobre alguma adaptação de uma criação nossa. Depois, ele pagou com a língua, porque poucos anos depois dessa declaração, a Marvel teve que liberar os direitos de Homem-Aranha, X-Men, Hulk, Blade e o próprio Quarteto Fantástico para um monte de estúdios, não teve controle sobre nenhuma dessas adaptações e levou muitos anos para readquirir esses personagens. Isso quando readquirir
Kirill, porque Homem-Aranha e Hulk estão até hoje nas mãos da Sony e da Universal. Bom, de todo modo, mesmo com essas sacanagens todas, as pessoas que estavam trabalhando na produção do Quarteto Fantástico não se deram por vencidas e resolveram tocar o projeto como dava. Pra vocês terem uma ideia, eles tiveram que continuar as gravações nos galpões abandonados que eles não tinham autorização pra usar, e quando chegou no final e eles precisavam rodar umas externas do Coisa perambulando triste pela rua, eles tiveram que ir pra rua gravar na guerrilha, sem pedir autorização pra ninguém, sob o risco da polícia chegar e mandar eles irem embora. E pra divulgar o filme, como que eles iam fazer? Os produtores não tinham interesse em liberar a verba pra isso não. Sabe o que eles fizeram? Os atores pagaram do próprio bolso um jornalista de entretenimento pra ajudar nas fotos still e pra fazer a ponte entre eles e várias convenções de quadrinhos. E mais, eles tiveram que pagar também do próprio bolso as passagens deles pra essas convenções. O único transporte que os produtores pagaram, eu juro, foi o da roupa de borracha do Coisa, que eles tinham medo que estragasse. Fora isso, a única coisa que o Roger Corman fez foi entregar pra eles umas fotos e uns pôsteres e te vira. Outros caras que tiveram que desembolsar uma graninha foram os irmãos compositores David e Eric Wurst. Eles foram chamados para compor a trilha sonora por um salário que não devia ser lá essas coisas, mas não ofereceram para eles as condições ideais. Então, acreditando no potencial do projeto, eles pagaram também do próprio bolso uma orquestra de umas 40 pessoas para fazer a trilha sonora do filme. E a trilha sonora desse filme é genuinamente muito boa. Ela cria uns temas bem legais, bem heróicos. Ela sabe fazer uma curva mais sombria para retratar o Doutor Destino. Ela é forte, imponente, uma trilha bem bacana mesmo. Em contrapartida, quando chegou na hora dos efeitos visuais, aí rolou um problemão. Para tomar conta dos efeitos visuais, eles contrataram um maluco que disse que tinha feito os efeitos visuais do Independence Day, que estava para ser lançado 2 anos depois. Só que isso não era exatamente verdade. Esse cara era um dos artistas que trabalharam nos efeitos visuais do Independence Day, mas ele não foi o supervisor de efeitos visuais do Independence Day. Ele não sabia coordenar um projeto de VFX rebuscado como o Quarteto Fantástico exigia. Ele assumiu uma pica muito maior do que ele tinha condição de entregar, e o resultado foi... a gente já chega nele. Pra piorar, como a produção tava super corrida, o Oley Sasson e o montador, parceiro dele, Glenn Garland, praticamente não tinham tempo pra parar e montar o filme de fato. Só que na mesma época, eles também estavam trabalhando juntos em um outro filme. Então a solução que eles encontraram pra dar conta da montagem do Quarteto Fantástico foi montar o filme de forma clandestina. Eles iam para a sala de montagem daquele outro filme lá e, quando chegava a hora do almoço ou acabava o expediente deles, em vez de irem embora, eles continuavam na sala de montagem, tiravam da mesa os rolos daquele outro filme lá e colocavam no lugar os rolos do Quarteto Fantástico, para aproveitar que já estavam ali e finalizar o quarteto logo. Olha que loucura! E, com todo esse esforço árduo de uma equipe que lutou até a última gota de suor para terminar esse filme, mesmo com os produtores e as circunstâncias jogando contra, em 93, eles finalmente concluíram Quarteto Fantástico. Bom ou ruim, estava pronto para ser lançado. Eis que, no início de 94, todos os envolvidos na produção tomaram uma rasteira brutal. Eles todos receberam uma ordem judicial mandando eles pararem imediatamente com os trabalhos no filme e informando que a estreia do Quarteto Fantástico tinha sido cancelada. Por que isso aconteceu? Porque, entre 93 e 94, uma vez que o Bert Eichinger já tinha conseguido reassegurar os direitos do quarteto com a produção que ele iniciou antes do contrato expirar, o Eichinger começa a se aproximar da Fox e do produtor Avi Arad. Ele estava conseguindo desenrolar com a Fox um projeto de 40 milhões de dólares sobre o Quarteto Fantástico, que seria dirigido, a princípio, pelo Chris Columbus, que estava em alta na época graças aos sucessos de Esqueceram de Mim e Uma Babá Quase Perfeita. Ora, então se o Eichinger já estava conseguindo engatar um projeto de mais alto nível sobre o quarteto com a Fox, qual seria o interesse dele em lançar no cinema, poucos anos antes, uma versão podreira que só ia manchar a reputação dos personagens? Não tinha como. Então, com isso, o Avi Arad pagou uma bolada, não se sabe ao certo o valor, mas se sabe que foi muita grana, para pegar todas as cópias do filme, destruir elas por completo, impedir o lançamento oficial do filme e, assim, transformou o Quarteto Fantástico de 94 no Amor Estranho Amor da Marvel. Pra vocês terem uma ideia, o Oley Sasson conta no documentário que eu citei lá atrás
atrás que ele e o montador Glenn Garland chegaram a entrar num depósito do Roger Corman em Veneza à noite, depois que todo mundo já tinha ido embora, correndo o risco de serem presos, para ver se achavam uma lata com uma cópia do filme lá dentro. Mas não acharam. O filme já tinha ido embora. Nem preciso dizer que toda a equipe e elenco ficaram arrasados, furiosos com a decisão. Foi um balde de água fria em cima de toda uma galera que, sejamos francos, foi ludibriada achando que estava participando de um filme na moral. Quem já trabalhou com audiovisual sabe que, independente do resultado ser bom ou ruim, os envolvidos no projeto querem que ele termine porque precisam usar ele no portfólio. Então todo esse pessoal que trabalhou no Quarteto Fantástico, de repente descobriu que nunca ia poder mostrar pra ninguém que participou de um filme do Quarteto Fantástico. Ou pelo menos, até ele vazar de forma ilegal pro mundo inteiro. Durante muitos anos, esse filme do quarteto foi meio que uma lenda urbana. Não se sabia se ele realmente existia ou se era só historinha pra boi dormir. Eis que, a partir do final dos anos 90, várias cópias piratas desse filme, em VHS e DVD, estranhamente começaram a brotar em sebos, lojas e convenções de quadrinhos. A coisa escalonou de tal forma que atores envolvidos no filme contam que, um dia, perambulando por uma dessas convenções, eles se depararam com uma fita desse filme sendo vendida em estandes e ficaram: uai, aquilo ali é o filme que eu participei e que nunca foi lançado? Mas como que ele veio parar aqui? E a resposta pra isso é mais doida ainda. Em algum momento, antes de recolherem o filme para ser destruído, o Oley Sasson levou uma cópia dele para um estúdio de dublagem e pediu para um desses funcionários, tipo Lázaro Ramos no filme Saneamento Básico, fazer uma cópia do filme. E aí, muito provavelmente, na hora de examinar o filme para poder copiar, o funcionário deve ter se ligado: ih, olha lá! É o filme do Quarteto Fantástico. Que isso, irmão? Ah, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer uma cópia dele pra mim também. E aí, esse funcionário copiou o Quarteto Fantástico num VHS pra ele. Muito provavelmente, esse funcionário também deve ter copiado o filme pra mais uma pessoa, pra outra e pra outra, até que chegou num ponto em que essas cópias se multiplicaram e foram parar nessas convenções e, posteriormente, na internet. Hoje em dia você acha esse filme facinho e de graça no YouTube mesmo. Só procurar Quarteto Fantástico 1994 completo e pronto, achou. Claro que a qualidade vai ser bem precária, porque é uma cópia pirata em VHS de uma outra cópia. O único registro que a gente tem desse filme numa qualidade decente é o trailer dele, em 35mm. Não se sabe se ainda existem, escondidas em algum cofre da Marvel, as cópias originais em 35mm desse filme. De qualquer forma, o próprio Oley Sasson comenta no documentário que sabe-se lá quem for e onde estiver a pessoa que fez a cópia do Quarteto de 94, o Oley Sasson agradece eternamente a essa pessoa por isso, porque se ela não tivesse copiado o filme na surdina pra ela, esse filme nunca mais teria sido visto. Ele teria deixado de existir. Que história, né? Cara, que doideira. Bom, mas e o filme em si? É legal? Há o que se salvar no Quarteto Fantástico de 94? Ou ele é exatamente a tranqueira que parece ser? Bom, eu tendo a me inclinar mais para a segunda opção. Eu digo isso porque eu acredito que o Quarteto Fantástico de 94 é um claro caso de filme cuja história dos bastidores por trás é muito mais interessante do que o filme em si. Ouvindo toda essa epopeia e sabendo do esforço de toda a equipe para fazer o filme acontecer, dá vontade de gostar do filme só por isso. Mas a real é que sim, o filme é ruim, não tem muito o que fazer. Agora, é o pior filme de super-herói de todos os tempos? Não, eu diria que não é nem o pior filme do Quarteto Fantástico, pra ser sincero. Tem muito filme de super-herói depois, inclusive alguns bem recentes aí, que são muito piores e que, diferente desse, não tem a desculpa do baixo orçamento pra se apoiar, não. A minha opinião sobre o Quarteto de 94 é mais ou menos a mesma que eu tenho sobre Superman 4, que eu comentei há pouco tempo, que é: se não fosse o baixíssimo nível técnico da produção e a precariedade dos efeitos visuais, que são chocantes de tão ruins, provavelmente esse Quarteto Fantástico seria lembrado como só mais um filme de super-herói ordinário e genérico, e não como uma tragédia absoluta. Pra tirar logo o elefante da sala, sim, os efeitos especiais e visuais desse filme são bizarros de horrorosos. O efeito da Sul ficando invisível parece Chapolin, o braço do Reed se esticando parece um cabo de vassoura, e o cúmulo é na cena final, com o braço dele dando tchauzinho pelo teto solar de um carro. Ele não dá um tchau assim, ele dá meio esquisito assim, e é horrível. A fortaleza do Dr. Destino, por fora, é um matte painting tosco, e por dentro parece um cenário de um Castlevania. E o fundo do poço, obviamente, é
O Tocha Humana. Ele passa o filme todo pegando fogo só nas mãos, mas quando chega o clímax e ele pega fogo no corpo inteiro, ele vira um boneco digital tão mequetrefe que... Não é nem que ele esteja inacabado, é que parece que ele tá num estágio de modelagem muito inicial, sem definição e textura nenhuma. É tosquíssimo. Em termos narrativos, Quarteto Fantástico de 94 é uma história de origem bem básica. Inclusive, é uma adaptação bastante fiel até à base dos quadrinhos originais do Stan Lee e do Jack Kirby, coisa que era rara nas adaptações da Marvel daquela época. O único ponto que desvia um pouco da origem nos quadrinhos é um detalhe envolvendo um cristal mágico que serve só pra complicar mais as coisas e pra justificar a presença na trama de um vilão adicional que... eu já chego nele daqui a pouco. Por falar em vilão, o principal antagonista da história é o Doutor Destino. E pra ser bem honesto, o Victor Von Doom que a gente vê aqui não é de todo ruim. Digo mais, é o melhor Doutor Destino que já teve no cinema até hoje. Não que isso seja muito difícil também. Em termos de caracterização, ele é um excelente cosplay. A roupa parece meio baratona, mas pelo menos ela captura bem o espírito dos quadrinhos. E a performance do Joseph Coop traz toda aquela aura soberba, espalhafatosa do personagem. O único problema é a voz dele, que não dá pra entender praticamente nada. Eles captaram o som das falas do Doutor Destino direto no set, com aquela máscara abafando a voz do ator, e simplesmente não fizeram uma dublagem depois pra tornar as falas minimamente inteligíveis. Ficou ruim. E sobre o Doutor Destino, eu também acho engraçado que no final do filme ali, depois que ele aparentemente morre, a câmera se aproxima da luva dele ali sozinha, e aí, de repente os dedinhos dele começam a se mexer. E eu fiquei, nossa, que gracinha. Eles realmente achavam que tinha alguma mínima possibilidade de sair uma continuação disso aqui e o Doutor Destino voltar. Oh. Dito isso, o elenco como um todo é geralmente bem canastrão. O tom do que a gente vai ver já é editado logo na sequência que abre o filme, quando a gente vê o professor da faculdade dos personagens, que é péssimo. Fora isso, o Alex Hyde White é o ator com quem eu mais criei simpatia lá no documentário Doomed. Ele me pareceu ser um cara muito gente boa. Como ator, ele não é lá muito expressivo, mas eu até acho que ele encarna bem a inteligência e a liderança do Reed Richards. O Michael Bailey Smith, que faz o Ben Grimm, também é bastante inexpressivo, mas pelo menos ele transmite bem essa vibe de amigo grandalhão, que é quase o guarda-costas do nerd, e que resolve as coisas mais na força bruta do que na inteligência. O Coisa é um personagem maneiro, não tem como. Eu até aprecio o esforço do traje de borracha dele em recuperar o visual dos quadrinhos, embora eu ache que a tecnologia animatronic que eles usaram nos filmes das Tartarugas Ninja aqui seja meio esquisita. Parece que cada canto do rosto dele fica se mexendo de uma forma meio aleatória, como se cada sobrancelha e canto da boca tivesse vida própria. E ele tem um arco minimamente construído, embora seja apressadíssimo também. Ele volta ao normal quando a Alicia Masters diz que ama ele, só pra menos de 1 minuto depois ele já voltar a ser o Coisa. Meio complicado, né? Enquanto isso, a Rebecca Stabb faz a Mulher Invisível e, ainda que seja uma performance de uma nota só, pelo menos ela é simpática o bastante pra fazer a gente se importar com ela. Embora eu ache bizarro, esquisito, incômodo pra caramba o fato do Reed conhecer a Sue quando ele já tava na faculdade e ela era uma pré-adolescente. Que troço esquisito. E pra fechar o quarteto, o Jay Underwood como Tocha Humana é muito chato. O Johnny Storm é um personagem fácil de se tornar irritante, e aqui a atuação do Jay Underwood não consegue manter ele minimamente sob controle. Em vez de retratar ele como um piadista, ele transforma o Johnny num sujeito simplesmente escandaloso. E como tudo na história é muito corrido, não sobra muito tempo para as dinâmicas entre a equipe se formarem de modo muito consistente. Dito isso, o que mais compromete esse filme nem são os efeitos visuais ou as atuações ruins, mas sim todo o arco de um maldito vilão extra chamado de Joalheiro. Basicamente, ele é o Topeira, vilão clássico do quarteto nos quadrinhos, só que, como no contrato o Whitinger só assegurou os direitos sobre os personagens do quarteto e do Doutor Destino, e não do Topeira, ele não podia usar o Topeira no filme, então teve que criar um outro substituto genérico. O personagem é chato, desinteressante, a gente nunca entende qual é a dele, e toda a participação dele na história soa totalmente deslocada do resto. Eles tentam criar um motivo pra forçar a conexão dele com a trama principal, mas não cola. A gente sempre fica com a impressão
impressão de que ele tá sobrando na história, e sempre que o núcleo dele entra em cena, o filme cai bastante. Aliás, toda a primeira metade do filme é bem chatinha. Toda a preparação para eles finalmente ganharem os poderes é muito enrolada e isso prejudica bastante o saldo final. Em compensação, do meio pro fim, quando eles se tornam um Quarteto Fantástico de fato, o filme dá uma engrenada. Há um valor de entretenimento nas interações entre eles, por mais básicas que sejam, e nas cenas de ação, que, pro bem e pro mal, são tão toscas que fica impossível a gente não ficar meio hipnotizado com elas. De modo geral, eu não consigo elogiar muito a direção do Ole Sasson, não. Eu até poderia dizer que, na maior parte do tempo, ele se limita ao básico. Dito isso, tem um momento específico que, nessa última revisão, me quebrou de um jeito que eu comecei a gargalhar e eu tive que pausar o filme pra terminar de rir. Em dado momento, o joalheiro e os capangas dele vão sequestrar uma personagem. Então eles resolvem dopar essa personagem e, quando eles estão sedando ela, a gente vê rapidinho um plano em primeira pessoa mostrando o ponto de vista dela desmaiando. Ok, até aí tudo bem. Um plano mostrando o ponto de vista de uma personagem sendo dopada. Tranquilo, show de bola. Agora, quem é essa personagem? É Alicia Masters, a futura namorada do Coisa, que é cega. Prestem atenção nessa frase e repitam ela em voz alta. A gente vê o ponto de vista de uma personagem cega. Caraca, filme, se ajuda também, né? No fim do dia, Quarteto Fantástico de 94 é um filme que, na maior parte do tempo, mais parece uma novelinha mexicana não muito interessante. Mas a principal serventia para o projeto existir, que foi renovar os direitos para o Bernd Eichinger, foi cumprida. Tanto é que, se você for ver os créditos das adaptações seguintes do quarteto pela Fox, o nome da Constantin Films aparece nos créditos dos filmes de 2005, 2007 e 2015. Ou seja, eles continuaram no meio de nós por bastante tempo. De todo modo, por pior que seja o filme em si, a história por trás dele é muito curiosa. E apesar de tudo isso, eu devo dizer que eu ainda tenho um sonho molhado com o dia em que a Marvel ou a Disney vai chegar pro Ole Sasson, entregar pra ele uma graninha pra ele poder finalizar o filme devidamente e lançar esse filme, sei lá, na Disney Plus. Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas não custa sonhar, né? Ou então que pelo menos eles lancem o filme do modo como ele foi finalizado, porque, vamos falar a verdade, a produção como um todo, a equipe que trabalhou nesse filme, merece que esse filme seja lançado e possa usar ele como portfólio. Independente disso, a verdade é que esse Quarteto Fantástico de 94 pode até ser um filme bem ruim, mas ele é melhor do que muita coisa que saiu de super-herói aí nos últimos anos. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha do Quarteto de 94? Você conhecia essa história? Diz aqui embaixo nos comentários. É isso, em breve a gente chega aqui na análise completa do Quarteto de 2025 aqui no canal, com spoilers, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.